Essa pancadaria em Santa Catarina encerrou o ano mais violento fora dos gramados na história do futebol brasileiro. Em 2013, nada menos do que 30 pessoas morreram em brigas de torcida. Como acabar com isso? Anderson carrega no corpo as sequelas de uma ida ao estádio do Coritiba, seu time do coração. O dia do meu acidente foi uma violência total, porque não tinha muitas pessoas entrando. E foi assim, agora foi a mesma coisa, domingo contra o Atlético. Para o jovem de 23 anos, a violência no jogo entre Atlético Paranaense e Vasco trouxe à lembrança as cenas de horror que ele viveu no dia 6 de dezembro de 2009. Nessa data, Anderson foi ao campo ver o empate de 1-1 entre Coritiba e Fluminense. O resultado rebaixou o time do Paraná para a Série B. Revoltados, os torcedores do Coxa invadiram o campo e entraram em confronto com a polícia militar. No meio do quebra-quebra, Anderson foi atingido na cabeça por uma bala de borracha. Perdeu os movimentos do lado direito do corpo e parte da visão. Antes eu não conseguia, eu fazia faculdade, que eu trabalhava. Agora eu tô aposentado porque eu não consigo mais trabalhar. Depois da pancadaria, a justiça proibiu 7 torcedores do Coritiba de entrar nos estádios por 2 anos. O time perdeu o mando de campo por 10 jogos. As punições e medidas adotadas pelas autoridades após o quebra-quebra aqui no estádio Couto Pereira, em Curitiba, não foram suficientes para controlar as torcidas organizadas no Paraná e em outros estados. Desde então, o envolvimento delas com brigas e mortes continua aumentando. Segundo uma pesquisa, 2013 já pode ser considerado o ano mais violento da história do futebol brasileiro. A violência no âmbito do futebol é uma expressão da violência geral do país. Entre 1999 e 2008, 42 pessoas foram mortas no Brasil por causa de conflitos entre torcidas. As vítimas aumentaram a partir de 2009, chegando a 23 mortos no ano passado e a 30 em 2013. O Nordeste é a região com mais confrontos. Esses estados são estados com situações agudas de conflito, conflitos de famílias, vinganças, circulação de armas. É muito maior do que nos grandes centros. As lágrimas dessas mães são a realidade por trás dos números. Há um mês, Ismael, de 18 anos, foi morto a tiros em Natal, depois de um jogo entre o time local, o ABC, e o alagoano Asa, pela Série B do Brasileiro. A polícia suspeita de um membro da torcida rival do ABC, o América de Natal. O assassino ainda não foi identificado. Confiamos também na justiça, porque tem a justiça do homem para buscar nossos direitos, né? Felipe, de 24 anos, membro da torcida organizada Ceará Amor, foi morto antes de uma partida entre Ceará e Fortaleza em abril pelo Campeonato Cearense. 3 torcedores do Fortaleza foram presos e aguardam julgamento. Do jeito que tá, essas violências, a gente sai de casa, é capaz de sair e não voltar mais. O chefe da delegacia para grandes eventos do Rio avalia que os clubes também têm responsabilidade pela violência. Existe uma relação, às vezes, promíscua entre clubes, sem mencionar nenhum especificamente, e torcidas organizadas. Ao financiar, ao dar ingressos, você cria uma estrutura de poder. E daí para o confronto, para a agressividade e até para a morte é um passo. Hoje, os clubes que têm torcidas envolvidas em brigas podem ser penalizados com a perda de mando de campo e multa. Mas para este promotor de São Paulo, que atua em ações relativas ao futebol, essa punição não é suficiente. A partir do momento que o clube perca pontos, o clube vai pressionar a torcida para ser menos violenta. Segundo o Estatuto do Torcedor, a prevenção da violência no esporte é responsabilidade dos clubes, do poder público, da polícia, das federações estaduais e da CBF. Ainda de acordo com o Estatuto, os torcedores que participarem de brigas estão sujeitos a até 2 anos de prisão, além das penas previstas no Código Penal.
É importante que nós tenhamos uma alteração no próprio Estatuto do Torcedor, no próprio Código Penal, para endurecer ainda mais, quer dizer, o tratamento não do torcedor comum, mas o tratamento daquele torcedor que se assemelha mais a um bandido. O torcedor comum não quer que a arquibancada vire trincheira. Vítima de uma batalha, restou a Anderson deixar no armário a coleção de camisetas de um torcedor feliz.